Após descobrir que possui câncer em estágio terminal, um homem comum se torna o maior super-herói que a humanidade já viu. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do live action Inuyashiki de 2018. Então preparem-se, é a hora do recap. Um senhor de 58 anos chamado Inuyashiki se muda com a sua família para uma casa em Tóquio. Apesar de todos os seus esforços para oferecer conforto a sua esposa e seus dois filhos, o homem é completamente desvalorizado e subestimado por todos ao seu redor. Sua rotina é semelhante à da maioria dos cidadãos japoneses. Todos os dias Inuyashiki enfrenta o metrô lotado para chegar ao trabalho, onde é humilhado e tratado como uma máquina completamente substituível. Já à noite, no caminho de volta para casa, o homem se depara com uma cena de assalto. Ele pensa por alguns segundos o que deve fazer, mas decide ir embora. Nesse instante, ele se depara com sua filha, Mari, que acabou de presenciar um ato de covardia de seu pai. Isso apenas serviu para reforçar a crença que a garota já tinha a respeito dele. Enquanto está sentado do lado de fora de sua casa, refletindo sobre a vida, Inuyashiki é surpreendido por um cão, que atravessa o portão e caminha até ele. Amarrado em sua coleira havia um recado escrito pelo antigo tutor do animal. O bilhete dizia que o nome da cadela é Hanako e pede que a pessoa que a encontrou cuide dela. Nessa hora, Mari e sua esposa aparecem e o homem pretende informá-la que agora eles têm um novo membro na família. Mas antes que Inuyashiki pudesse fazer isso, a mulher ordena que ele se livre do animal. Na manhã seguinte, durante uma visita ao médico, o pobre coitado descobre que está com câncer e a doença já se espalhou por todo o seu corpo. Segundo o doutor que o atendeu, Inuyashiki teria apenas mais 3 meses de vida. Após receber a triste notícia, ele pega seu celular e liga para sua família, mas apesar de todos verem sua ligação, ninguém o atende. Durante o jantar ele tenta contar o que aconteceu, mas nenhum de seus familiares dá atenção ao que o homem tem a dizer. Ao invés disso, só reclamam dele. Mari pergunta o motivo do cão ainda estar naquela casa e ordena que Inuyashiki tire-o de lá imediatamente. Coagido, o homem pega a coleira e leva Hanako para longe. Quando está a alguns quilômetros de casa, o velhote solta o animal e foge para que ele não siga. Porém, seu plano não funciona e a cadela vai atrás dele. Ao chegar em um parque, Inuyashiki acredita ter conseguido despistar o cãozinho, mas quando se vira para o outro lado, avista Hanako sentada, olhando para ele. Nesse instante, o homem se arrepende de tê-la abandonado e pede desculpas pelo que havia feito. Segundos depois, ele vê um rapaz sentado em um banco ao lado e um forte clarão se aproximando. A cadela se assusta e foge. De repente, uma explosão acontece e ainda atordoado pela onda de choque, Inuyashiki consegue ver alguns vultos de criaturas estranhas ao redor dele. Quando acorda já pela manhã, o homem percebe que consegue enxergar sem auxílio de seus óculos. Inuyashiki também nota que Hanako ainda estava lá esperando por ele e decide levá-la de volta para casa. Durante o café da manhã, ele come sopa de miso e sente uma sede insaciável. Após beber água da torneira, ele vai para o quarto e percebe que uma grande quantidade de fumaça começa a sair de suas mãos. Inuyashiki tira a camisa e nota que há algo errado. De repente, seu braço esquerdo se transforma em uma arma e expele toda a sopa que ele havia comido alguns minutos antes. Ao passar as mãos pelo seu rosto, o homem sente que há algo estranho em seu pescoço. Quando o aperta, seu rosto e suas orelhas se soltam da cabeça e um núcleo é revelado. Inuyashiki se olha no espelho e fica desesperado ao ver sua aparência. Seus dois braços se transformam em armas e ele não sabe mais como controlar seu próprio corpo. Ao ver a situação do homem, Hanako fica assustada e começa a latir. Mari escuta os latidos da cadela e vai até o quarto para conferir se o animal ainda estava lá. Para a sorte de Inuyashiki, segundos antes da mulher abrir a porta, seu corpo volta ao normal. Hiro pertence à mesma classe de Mari e após a aula decide fazer uma visita a Choco, seu melhor amigo. Há alguns dias o garoto não ia à escola, pois estava sendo vítima de bullying. Quando Hiro entra no quarto do garoto, ele o chama para ir até a varanda. Hiro aponta o dedo para um pássaro em pleno voo e atira, como se seu braço fosse uma arma. Nesse instante, o corpo do animal explode e Choco fica sem entender o que aconteceu. Hiro então leva o rapaz até a garagem e usa seus novos poderes para provocar acidentes entre os carros que estavam estacionados. Por fim, o garoto retira a camisa e mostra ao seu amigo que todo o seu corpo pode se transformar em uma arma. Hiro se refere a si mesmo como um super-herói e acredita que a partir de agora ele não é mais um humano. Enquanto isso, Inuyashiki ainda não se deu conta de suas habilidades especiais. Ele acredita ser uma aberração e se pergunta se tudo aquilo não passou de uma alucinação. Para piorar a situação, naquele dia ele foi demitido e não fazia ideia de como iria pagar a hipoteca de sua casa. O que ele mais temia aconteceu. O bem-estar de sua família estava em risco. No caminho de volta para casa, o homem encontra uma pomba machucada no chão.
ele pega o animal e surpreendentemente consegue ver exatamente o que está acontecendo de errado com ele. Alguns segundos após segurá-lo em suas mãos, o pássaro é curado e consegue voar livremente. Nesse instante, Inuyashiki descobre uma nova habilidade. De repente ele escuta a voz de uma mulher implorando que o médico salve a vida de seu filho de 10 anos. O homem percebe que essa voz está vindo do hospital mais próximo e decide ir até lá. Ao entrar na sala, encontra um garotinho inconsciente chamado Keita. Sua vida dependia de uma máquina. Ao olhar para o menino, seu sistema logo detecta a causa da doença e Inuyashiki segura o rosto do jovem na tentativa de curá-lo. Pouco tempo depois, a cura estava completa e Keita começa a abrir os olhos. Nesse instante, sua mãe entra no quarto e se assusta ao encontrar aquele homem desconhecido. Ela chama pelo médico, mas logo é surpreendida por um milagre. O garoto, que há alguns minutos estava em coma, se levanta e chama por sua mãe. Todos ficam impressionados e Inuyashiki vai embora. Ele não se lembra da última vez em que esteve tão feliz em sua vida. No dia seguinte, Choco decide ir à escola. Assim que o garoto entra na sala, é abordado por Techan, um dos delinquentes que o ameaçava. Quando ele tenta intimidar Choco, Hiro se intromete e Techan agarra sua camisa. Porém, Hiro segura o braço do rapaz com força o suficiente para esmagá-lo e ordena que o demente peça perdão ao garoto. Em seguida, aponta o dedo para Techan e pede que ele devolva o dinheiro que roubou de Choco. Porém, o rapaz afirma não ter todo o dinheiro com ele naquele momento. Então Hiro ameaça matá-lo, mas Choco o impede. Apesar de odiar aquele cara, o menino não queria que seu melhor amigo se tornasse um criminoso. Ao ser contrariado, Hiro sai da sala e Shion vai atrás dele. A garota cria coragem e confessa o amor que sente pelo rapaz. Quando descobre que a menina gosta dele, Hiro fica feliz e agradece por revelar seus sentimentos. Após a aula, Hiro liga para sua mãe. A mulher pede que ele vá jantar na casa de seu pai naquela noite, pois o homem estava doente e desejava vê-lo. O rapaz guarda ressentimentos por seu pai, pois ele havia abandonado Hiro e sua mãe para constituir outra família, mas mesmo assim decide ir vê-lo. Ao chegar lá, o homem abre a porta e entrega para seu filho o dinheiro da pensão daquele mês. Durante o jantar, Hiro é muito bem recebido por sua madrasta e seus dois meio-irmãos. O rapaz até gostava deles, mas nunca foi capaz de perdoar seu pai. Mais tarde, enquanto todos comiam a sobremesa, o jovem se sente tentado a eliminar aquele homem, mas desiste ao perceber que seus irmãos não entendiam o que estava acontecendo e encararam aquela situação como uma brincadeira. Algumas horas mais tarde, ele caminha de volta para casa, consumido pelo ódio. Hiro entra em uma das casas da vizinha e encontra uma família na sala. Sem hesitar, o garoto atira no peito do homem e em seguida mata sua esposa. Inuyashiki, que estava curando as crianças de hospital, escuta os gritos desesperados de uma garota e corre em sua direção para ajudá-la. Quando chega na casa, encontra a jovem morta no chão, com um tiro na cabeça. O homem tenta curá-la, mas seus poderes não o permitem trazer pessoas de volta à vida. Ao caminhar até a sala, ele encontra os pais da garota mortos e Hiro de pé na frente deles. Para não deixar testemunhas, o rapaz atira em Inuyashiki, arremessando-o para longe. Após eliminar todos os que presenciaram aquele massacre, Hiro vai embora. Algum tempo depois, Inuyashiki se levanta e sai à procura do criminoso, porém já era tarde. O jovem saiu voando sem deixar rastros. Nos noticiários, tudo o que se falava era sobre o ataque brutal que ocorreu na cidade de Chofu e culminou na morte de uma família inteira. Segundo a polícia, as vítimas foram atingidas por uma arma, mas nenhum vestígio de bala foi encontrado. Quando encontra Hiro, Choco pergunta se o rapaz foi o responsável pela morte daquela família. Ele confessa que sim e diz que agora não é mais um humano, mas sim um deus, porém promete que continuará protegendo seu amigo. Ao ouvir isso, Choco fica extremamente decepcionado e com medo do garoto, então pede que ele não volte a procurá-lo. Quando chega em casa, a mãe de Hiro pede que no próximo mês ele passe a morar com seu pai. Ao ser interrogada sobre aquela decisão repentina, a mulher revela estar com câncer e que os médicos deram pouco tempo de vida para ela. Ao ouvir isso, Hiro entra em desespero. O rapaz abraça sua mãe e promete que não a deixará morrer, pois ela não havia feito nada de errado para que merecesse passar por isso. À noite, enquanto lamentava ter perdido seu emprego e por isso não poder sustentar sua família, Inuyashiki escuta o pedido de ajuda de Choco. O menino pedia a Deus para parar seu amigo e impedi-lo de continuar matando as pessoas. Diante desse pedido de ajuda, Inuyashiki pega Hanako e a leva voando até o parque, onde Choco estava. Ele está decidido a usar seus novos superpoderes para proteger as pessoas. Quando encontra o garoto, o homem explica o que aconteceu na noite em que ele e Hiro ganharam suas habilidades sobre-humanas. Inuyashiki conta que o rapaz estava sentado em um banco bem ao seu lado, no momento da explosão, e quando acordaram, seus corpos estavam modificados. Choco pergunta se existe algum ponto fraco no corpo do velhote, que ele poderia usar para derrotar Hiro, já que eles
eram iguais, porém Inuyashiki conta que até agora seu único ponto fraco foi a sopa de miso, pois quando a ingeriu, seu corpo expulsou o alimento. Desse dia em diante, Choco decide treinar o homem para lutar contra seu inimigo, ensinando ele tudo o que viu Hiro fazer até então. A primeira lição é atirar com os dedos em uma lata de café. Após algumas tentativas, ele logo consegue pegar o jeito. Cansado, Inuyashiki corre para beber água, mas expele todo o líquido alguns segundos depois. Quando lê o rótulo da bebida, Choco descobre que aquele na verdade era um líquido isotônico usado por atletas. Essa bebida possui sal em sua composição, assim como a sopa de miso. Diante disso, o rapaz conclui que Inuyashiki não é capaz de digerir sódio. Alguns dias após descobrir a doença de sua mãe, Hiro a acompanha em sua consulta ao médico e o doutor informa que milagrosamente todas as células malignas que cresciam no corpo da mulher haviam desaparecido e ela havia sido curada. Enquanto caminhavam felizes de volta para casa, eles são abordados por alguns policiais que desejavam interrogá-lo a respeito da morte de uma família na cidade de Chofu. Com medo de ser preso, Hiro foge e é perseguido pela polícia. Durante a fuga, ele acaba eliminando 3 agentes. Apesar de ter dezenas de homens treinados atrás dele, o rapaz consegue escapar. Poucas horas depois, os noticiários começam a alertar as pessoas sobre Hiro Shishigami, que está foragido. No dia seguinte, ao final da aula, Shion volta para casa e no caminho encontra Hiro. Ela o convida para ir até a sua casa e informa que lá moram apenas ela e sua avó, que já é bastante idosa. Sendo assim, ele estaria seguro naquele apartamento e poderia ficar lá o tempo que quisesse. Enquanto voltava para casa, Mari avista Choco saindo da estação de trem com seu pai. Ao questionar o garoto sobre como eles se conheceram, o rapaz mente dizendo que foi através de um jogo online. Enquanto assistia a TV, Hiro descobre que desde que fugiu, a imprensa não tem deixado sua mãe em paz. A mulher vivia sendo assediada por dezenas de repórteres que diziam coisas terríveis sobre ela e a culpavam pelo crime cometido por seu filho. Mais tarde, ele descobre que sua mãe não aguentou a pressão e tirou a própria vida. Ao vasculhar a internet, ele encontra um chat no qual um grupo de pessoas especulavam sobre o ocorrido. Enquanto lia as conversas, Hiro vê a mensagem de um rapaz que revela ter sido o responsável por divulgar o endereço da mulher para a imprensa. Nas mensagens abaixo, dezenas de pessoas estavam parabenizando o cara pelo bom trabalho. Enfurecido, Hiro aparece na tela do computador daquele idiota e, ao contrário do esperado, o rapaz fica feliz e surpreso ao conhecer o famoso Hiro, mas sua felicidade dura pouco. Hiro aponta o dedo para a tela e acerta vários tiros no cara, que implora para que ele pare com aquilo. Porém, o jovem não pode perdoá-lo por divulgar o endereço de sua mãe e só para de atirar quando o rapaz está morto. Em seguida, ele faz a mesma coisa com cada uma das pessoas que estava no chat e deu apoio ao que o rapaz havia feito. Esse episódio foi o suficiente para instaurar o caos entre as autoridades de Tóquio. No meio da noite, Shion se levanta e vai falar com Hiro. Durante a conversa, o rapaz afirma que ele realmente é o culpado pela morte daquela família. A garota se nega a acreditar que ele seja capaz de fazer algo tão perverso. Então Hiro mostra o seu braço robô e em seguida a leva para voar com ele. Durante o voo, a menina começa a chorar pelas vítimas de Hiro. Segundo a garota, elas também tinham sonhos e pessoas que as amavam. Ainda assim, Shion afirma que deseja ficar ao lado do rapaz e ele promete que não a deixará. Mais tarde, eles voltam para casa. Enquanto a garota se levanta para beber água no meio da noite, sua casa é invadida por agentes armados. Shion grita para Hiro e pede que ele fuja, mas o rapaz abraça a garota e a derruba no chão. Ele tenta protegê-la enquanto os policiais os metralham. Após ser alvejado, Hiro revida e consegue eliminar todos eles. Quando se levanta, o garoto percebe que a avó de Shion está morta. Ao olhar para a garota, descobre que ela também foi eliminada naquele ataque. Apesar de ter usado seu corpo como escudo para protegê-la, a garota havia levado diversos tiros. Como não havia mais nada que ele pudesse fazer, Hiro decide fugir e agora está com ainda mais sede de vingança. No dia seguinte, Inuyashiki pede que sua esposa e seus filhos fiquem em casa e não liguem nenhuma tela de celular ou computador, pois esse estava sendo o novo método de ataque de Hiro. Porém, sua família, como sempre, o ignora e cada um segue com suas atividades normalmente. Algumas horas mais tarde, Hiro invade os telões da cidade e informa os moradores sobre o que aconteceu na noite anterior. Ele conta que os policiais invadiram a casa de uma idosa e uma estudante do colegial e as mataram. Por fim, ele diz que recebeu uma declaração de guerra da polícia, portanto decidiu iniciar sua própria
a guerra contra o Japão, e ela só terminaria quando todos estivessem mortos. Em seguida, o psicopata aponta o dedo pra tela e começa a atirar nas pessoas que estavam na rua, enquanto treinava seus poderes com Choco. Inuyashiki ouve os gritos de desespero das pessoas e decide ir até lá para ajudá-las. Nesse momento, a transmissão de Hiro é interrompida e dá espaço à programação de um jornal que estava sendo transmitido ao vivo. Enquanto falava ao telefone, o jornalista leva um tiro na cabeça e a programação é interrompida novamente. Mari e sua classe estavam fazendo uma excursão em um dos prédios da cidade quando foram informados sobre o que estava acontecendo. Os alunos pegam seus celulares para acompanhar as notícias e acabam se tornando as próximas vítimas. Durante o massacre, Inuyashiki consegue invadir os telões e transmitir um vídeo de Choco, no qual o garoto pede que todos desliguem seus computadores e celulares e mantenham distância de qualquer outra tela. Ao ouvir isso, Hiro envia mísseis para destruir os telões da cidade e aproveita para bombardear alguns prédios que estavam no caminho, inclusive aquele em que Mari estava. Nessa hora, Inuyashiki aparece por trás do rapaz e pede que ele pare de matar as pessoas. Ele conta que na noite em que o garoto foi atingido pela bomba, ele também estava lá e teve seu corpo transformado, mas Hiro continua decidido a destruir aquele país, então Inuyashiki atira nele. Um duelo se inicia e o rapaz libera seus mísseis para perseguir seu inimigo. O ataque falha e eles continuam voando pela cidade, brincando de gato e rato. Inuyashiki escuta sua filha pedindo ajuda e tenta chegar até ela, porém é impedido por Hiro, que lança o velhote contra um prédio e ele vai parar em um helicóptero do jornal. O rapaz aparece logo em seguida e derruba a repórter e o cameraman da aeronave. Inuyashiki consegue salvar o homem, mas antes de ir embora, o psicopata acerta um tiro na cabeça do piloto. O helicóptero fica desgovernado e está prestes a colidir com um prédio, porém antes do acidente, Inuyashiki pega o cameraman e consegue escapar. Mas seus esforços não serviram pra nada. Minutos depois, Hiro se aproxima e dá um tiro na cabeça do cara. Em seguida tenta convencer o velhote a se unir a ele. Enquanto Hiro bebe água, Inuyashiki vê uma boa oportunidade de detê-lo. Ele destrói a garrafa do rapaz e deixa cair no chão a garrafa que continha um líquido isotônico. Quando Hiro ingere aquela bebida e tenta atacar Inuyashiki, seu sistema entra em colapso. Ainda assim, ele persegue o velhote para fora do planeta, mas quando está prestes a dar o golpe final, seu corpo começa a se autodestruir. Nessa hora, ele percebe que foi enganado, seus motores falham e Inuyashiki envia seus mísseis para finalizar o trabalho. Quando consegue derrotar Hiro, ele corre para atender o pedido de ajuda de sua filha, porém nessa hora, a garota já estava morta. Ele faz massagem cardíaca em Mari na tentativa de reanimá-la e felizmente seu plano funciona. A garota volta a respirar e Inuyashiki usa seus poderes para curá-la. Enquanto se abraçavam, Hiro aparece e arremessa o velhote para longe. O demente começa a atirar em todos os sobreviventes e deixa Mari por último. Quando estava a um triz de eliminar a garota, Inuyashiki pula em seu braço, porém ainda assim Mari foi atingida. O homem corre para curá-la antes que a garota morra devido ao ferimento, mas Hiro consegue derrubá-lo. O rapaz continua decidido a acabar com a vida da garota. Inuyashiki tenta impedi-lo, mas acaba levando uma bela surra. Após ser atingido por diversos socos, sua cabeça se abre e Mari descobre que seu pai não é mais um humano comum. Hiro aproveita que seu oponente está fraco e pega uma barra de ferro para atacá-lo. Depois de receber diversos golpes, ele ainda assiste seu inimigo arrastar Mari para fora do prédio e jogá-la do precipício. O homem implora para que o rapaz não faça isso, mas suas súplicas não surtem nenhum efeito. Ao ver sua filha diante de uma morte brutal, seu núcleo de energia acelera e Inuyashiki se torna uma máquina potente o suficiente para estraçalhar o corpo de Hiro com um único golpe. Em seguida, ele voa a toda velocidade na tentativa de pegar Mari antes que seu corpo chegue ao chão. Por pouco, Inuyashiki consegue resgatar a garota e salvar sua vida. Na semana seguinte, os noticiários anunciam a morte do criminoso Hiro e encerram o caso. Porém, os policiais nunca encontraram o corpo do jovem, apenas as peças quebradas dele. Na casa de Inuyashiki, sua identidade ainda era um segredo. Apenas Mari sabia quem seu pai era de verdade. Antes de deixar o Japão, Hiro vai até a casa de Choco para se despedir. Apesar de estar com medo, o rapaz fica feliz ao ver que seu amigo ainda está vivo. Ele chama Hiro para jogarem uma última partida juntos, mas quando se vira para falar com ele, o rapaz já havia ido embora. E vocês acham que Hiro ainda voltará a atormentar as ruas de Tóquio ou ele finalmente desistiu de sua vingança? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!